Gente, boa tarde. Vou tirar. Olha meu óculos. Você viu? Divertido, né? Vou tirar para não botar o cronômetro. Estamos aqui em Curitiba. Eu, que me chamo Luca Schmitter, com a Paula, que está aqui do lado me ajudando. Depois você mostra a carinha ali. E a gente está aqui para falar um pouquinho sobre a pedagogia de projetos, sobre projetos colaborativos. Eu sou nascido aqui em Curitiba. Eu trabalho com as tecnologias educativas da Positivo Informática desde 1994, quando a maioria de vocês não tinha nascido. Desde 2001, com o portal que a gente criou, o Educacional, e depois o portal da área pública, experimentando projetos colaborativos. Então, vamos lá. Eu sou formado em pedagogia, um diploma, um mestrado bem chique na França, no final dos anos, comecinho dos anos 90, em didática da matemática, e tenho essa paixão por projetos colaborativos. Então, assim, na qualidade de consultor da Central de Projetos do Portal Educacional, que é uma das minhas principais funções aqui, me convidaram para fazer uma fala para vocês sobre projetos. Então, vamos começar. Eu botei essa primeira... Quem manda boa sorte? Boa tarde. Boa tarde. A gente responde ou responde aqui assim, né? Pode ir. Eu vou ter que botar... É triste esse óculos, eu sei. Então, assim, a primeira imagem que vocês estão vendo aí é uma imagem de um projeto que eu peguei em 2007, um projeto nosso, que é uma turma de educação infantil que resolveu, né, comprou a ideia, o projeto de ensinar, provavelmente o patinho feio deve ser, né, porque na lagoa as pessoas... Então esse é um projeto que acontece uma situação imaginada. A próxima telinha também é um projeto de 2013 que envolvia passear em volta da escola, num lugar legal, e apresentar para as pessoas das outras escolas. Então essa é uma turma de Brasília, num parque qualquer, e estão encontrando um pato de verdade. Então, são dois patos para mostrar essa diversidade que pode existir entre os tipos de projeto. Então, eu vou dar 4 exemplos de projetos agora, que são muito diferentes um do outro. São 4 exemplos históricos. 2 vêm da minha experiência e 2 são de pesquisa bibliográfica. Eu vou apresentar bem rápido os 4 e vou fazer uma formalizaçãozinha, assim, o que eles têm em comum. Então, essa imagem aí que vocês estão vendo, do Zeppelin, em São Paulo, o dirigível, que é o Conde Zeppelin mesmo, né? Ele veio para São Paulo em 1936. E num livro que eu adoro, que é do Lourenço Filho, chamado Introdução ao Estudo da Escola Nova, que é um livro, Lourenço Filho, ao lado da Anísio Teixeira, um dos nossos grandes pedagogos, ele conta que em 1936, numa escola de São Paulo, uma turma de crianças de 11 a 12 anos ficou tão interessada pela viagem do Zeppelin, pela passagem do Zeppelin por São Paulo, que por 20 dias seguidos eles se envolveram em trabalhos de cartografia, física, cálculo de latitude e longitude, pesquisa sobre velocidade comparada entre diferentes veículos, história da aeronáutica, personagens como Bartolomão de Gusmão, Augusto Severo e Santos Dumont. Então, assim, é um bom exemplo, um fato, né, uma passagem pela cidade do Zeppelin para aquelas crianças gerou um interesse tão grande que a professora dessa escola conseguiu fazer 20 dias de atividades em cima desse interesse. Segundo exemplo é de um livrinho de 1972, mas que se refere a um evento que aconteceu em 69 ou 70, 69, eu lembro de assistir na televisão preto e branco, você não era nascida, mas que foi a primeira vez que o homem andou na Lua. O homem não é o Sarney, né? A humanidade. Então a imagem é de um filme sobre esse, que foi feito recentemente sobre isso. Mas o que me interessa aqui para vocês, esse livrinho de um casal que é o David e a Mary Mendes, um casal de educadores norte-americanos, eles contam nesse livro que o texto do comecinho dos anos 70, eles falam: existe um fato contemporâneo que teve muita repercussão, que foi a descida do homem na Lua. E eles falam, quanto mais ampla e detalhada tiver sido a informação que chegou às crianças através de todos os meios habituais, rádio, televisão, conversa da família, filmes, explicações, mais dispostas as crianças estarão a converter-se em intérpretes deste acontecimento. Então, o que aconteceu em 1970, em escolinhas de educação infantil de todo o planeta, é que nós tínhamos crianças brincando de imitar a chegada do homem na Lua. Então, esse lance de andar em câmera lenta, que é muito útil até para desenvolvendo autocontrole, é uma ótima brincadeira brincar de andar na Lua. Mas o exemplo aqui estava tão presente no mundo da discussão sobre a chegada do homem na Lua,
que várias escolas de educação infantil, ao lançar essa ideia para as crianças, ou espontaneamente, quando abriam um espaço para brincadeira, viram as crianças se engajando nessas brincadeiras de imitar a chegada do homem na Lua. Né? Se você chegar turmas de ensino fundamental e até ensino fundamental 2, poderiam, na mesma época, estar pesquisando e fazendo cálculos feitos os meninos de 11, 12 anos em 36. Então, assim, quais são os equivalentes hoje, né, no nosso mundo da chegada do homem na Lua? Quais são os eventos que despertam interesse? Fica atento a esses eventos podem virar bons projetos. Rapidamente, é um texto comprido, mas é só para contar uma história que aconteceu comigo quando eu trabalhava com redes de educação infantil, redes de creches, escolinhas de educação infantil aqui em volta de Curitiba, nos anos 90. Em 94, teve aquele acidente horrível com o nosso Ayrton Senna, e ele faleceu. E foi um desastre, foi muito traumatizante para todo mundo. Logo em seguida, eu fui a uma cidadezinha ao lado de Curitiba, chamada Lapa. E lá na Lapa, eu estava conversando com educadoras de vários CMEs, e falei, gente, e o Ayrton Senna? E aí uma delas contou que ela tinha um amigo que tinha um programa de rádio, e que as crianças dela estavam tão tristes que ela conversou com esse amigo, e ele deixou as crianças dessa turma, dessa escolinha de educação infantil, irem até a rádio, e elas visitaram a rádio para se distrair, mas acabaram também pegando o microfone da rádio no programa do cara, e fazendo umas homenagens ao Senna, inclusive cantaram aquela musiquinha do Senna. E o legal é que quando a gente estava nesse encontro, uma pessoa de outra creche, da mesma cidade, a diretora dessa outra creche se emocionou, levantou e falou, nossa, na nossa escola, as nossas crianças escutaram vocês, elas ouvem esse programa do rádio da cidade, e as crianças dela também estavam tristes, e elas adoraram ver outras crianças homenageando o Senna na rádio. Então, assim, uma situação triste, em que o que eu acho legal, assim, era uma época, veja, os anos, né, tanto o exemplo da Lua, anos 70, como esse, de 94, ainda é um mundo com muito menos tecnologia do que o nosso. Então, a sabedoria dessa professora, dessa diretora de creche, que levou as crianças para um lugar onde elas podiam gravar e se comunicar, quando hoje todos nós temos, né, um celular que é uma ferramenta que grava e que permite trocar, comunicar. Então, assim, gosto muito desse exemplo também, e eu fiquei muito feliz quando ouvi esse exemplo aquele dia. Vou dar o quarto exemplo, que já não é mais comigo de novo, é uma história que eu pesquisei num livro de 2006, chamado Aprendendo em Projetos, que vem lá de um cara chamado Michel Hübner, e vem editado na França, que ele conta do que numa turma que seria equivalente ao nosso 8º ano, 7ª série, o tema do currículo era a Revolução Francesa. E ele, para tentar, ele conta uma história que ele era professor dessa turma, na verdade. Não, ele conta a história de um professor. O professor propõe que a turma faça uma coisa mais engraçada do que só estudar. E aí decide dramatizar a Revolução Francesa. E aí faz um debate, e toda a turma, com exceção de 2 estudantes, decide que a classe ia realizar um filme em vídeo. Estamos ainda nos anos 80, ou conheci nos anos 2000. Eu acho que é uma história antiga essa aqui. Um filme em vídeo sobre um episódio da Revolução Francesa. E que isso seria determinado depois de visitar os arquivos da cidade, onde tinha o registro do que aconteceu durante a Revolução. E ele conta que a maioria dos alunos não queria contato direto com o público, e isso eliminou o lance de fazer uma peça de teatro. Decidiram fazer um filme, mas isso também pareceu demais, um filme inteiro. Então a proposta de um aluno de fazer um programa com 3 ou 4 cenas com roupas da Revolução Francesa foi aprovada porque era o risco menor. Então, você tem um projeto num contexto totalmente diferente, né? Você tem um tema curricular importante, obrigatório, que o projeto é, vamos fazer um teatro, e aí isso vira um filme, e com certeza, quem participou dessa montagem, dessa produção desse filminho lá no começo dos anos 2000, aprendeu sobre a Revolução Francesa melhor do que quem só teve aulas. Mas o que, seguindo em frente rapidinho, assim, nós estamos aqui para falar sobre projetos colaborativos. Projetos, eles são uma alternativa para a escola que dá aula. Vamos continuar falando disso, mas é muito importante, assim, se você pensar, eu quero que minha escola faça cada vez mais projetos, enquanto professor, eu quero fazer cada vez mais projetos, você está renovando a pedagogia e abrindo caminho para aprendizagens melhores e para crianças e jovens mais motivados. Então, é um tema central, importante, que te permite reunir toda uma nova visão de escola, por mais que seja
algo muito antigo na pedagogia, pedagogia de projetos. Então, assim, o Rui Barbosa já podemos considerá-lo um defensor da pedagogia dos projetos, para vocês terem uma ideia. Nos 4 exemplos que eu falei do Zeppelin, falei do Homem na Lua, do Senna e de uma aula de História da Revolução Francesa. O que tem em comum nesses 4 exemplos tão diferentes? Exemplos falando que nem os trapalhões, né? Esses exemplos tão diferentes. Um assunto de interesse. Essa palestra é um pouquinho antiga, e ela o próximo item faz referência ao Michael Jackson, na época que ele era acusado de certas coisas. Por isso que aparece essa coisa aqui, que é assim, um educador com segundas intenções. Só que as segundas intenções de um pedagogo, de um professor, uma professora, não são as do Michael Jackson, são intenções didáticas. Essa piada já era ruim na época que eu fiz, mas ficou aqui. Eu sou uma mula tecnológica, eu adorei que foi umas poucas vezes que eu consegui fazer aparecer cada vez que eu clico uma frasezinha. Então tá assim. Você tem um assunto de interesse, esse assunto pode ser proposto pelas crianças, por você, por um visitante, pelo meio de comunicação, e um educador que, diante do interesse do grupo, pelo assunto, decide, vamos trabalhar com isso e vamos ver se a gente aprende. Essa é a intenção didática. E isso redunda, que é o último item, num conjunto de atividades, pesquisa, discussão, desenho, gráfico, unificado pela participação no projeto e que termina sempre com a produção de materiais que sintetizam ou apresentam os resultados para as outras pessoas. Então, né, um projeto pedagógico parte do interesse, leva a várias atividades e redunda numa produção final, que pode ser um texto, uma apresentação. É extremamente simples o conceito. E eu peguei alguns exemplos aqui, rapidinho. Esse é um projeto que a gente fez em 2007 também, que era Aprendendo por Tabelas. Escolas do Brasil inteiro participaram de um projeto cujo desafio era pesquisar comidas favoritas, pesquisar as suas próprias cidades, fazer questionários com a população e apresentar os resultados. Então, eu gosto muito dessa, no canto superior esquerdo, tem essas garrafas com os pratos típicos da Vitória Espírito Santo, e lógico, quem conhece, ganhou a moqueca capixaba, que é a moqueca que não tem dendê, pelo amor de Deus, os capixabas se revoltam com dendê. Então, olha, eu gosto dessas imagens, vou voltar para elas, depois tem outras. O que eu acho bacana é que esses projetos são 2007. Eu tenho convicção que hoje, 2018, 11 anos depois, 2019 já, 11, 12 anos depois, as crianças que fizeram esses gráficos, elas lembram de ter participado desse projeto sobre matemática. E elas devem ter... se você se envolve, você pesquisa, você produz, a aprendizagem é melhor. Então, a gente precisa de projetos. Eles surgiram já no começo do século XX, uma alternativa para a escola que só dá aula. E o que a gente sabe é que quem participa de muitos projetos, a escola que faz projeto, ela abre espaço para os seus alunos e alunas dialogarem, tomarem decisões, fazerem escolhas, fazerem síntese, discutirem, apresentarem, registrarem. Então, ela desenvolve competência. A participação em vários projetos desenvolve competências que são competências cada vez mais importantes. Se já era importante saber dialogar, saber improvisar, saber trabalhar em equipe em 1930, em 2020, né, gente, a escola não está preparando os estudantes para isso, e a gente precisa, se a gente quer que as crianças possam se adaptar quando forem, né, saírem da nossa escola para o mundo, elas têm que ter flexibilidade e competências que não são trabalhadas quando você só dá aula. Hoje em dia é senso comum. Então, assim, mesmo que a tua escola, você esteja numa escola que é bem tradicionalista, que gosta da aula, pense que o projeto pedagógico, ele é uma alternativa para você enriquecer o currículo, tornar a escola mais divertida e melhorar a qualidade das aprendizagens. Porque o tipo de aprendizagem que acontece no projeto é uma aprendizagem muito mais ativa. E mesmo que você não aprenda conteúdo, embora haja muita aprendizagem, você está aprendendo a interagir, a conversar, a dividir. E isso tudo é muito importante. A nossa educação, todos nós, eu, vocês, Paulo, pagamos o preço por muitos anos sentados só tendo aula. Então a gente sabe que as escolas dão aula mesmo, ninguém quer mudar a vida de ninguém, mas nós aqui na Central de Projetos do Educacional oferecemos esse ano 8 projetos que têm essas características aqui, mas há 1000 possibilidades para desenvolver projetos. Então, assim, mesmo que não seja o foco, que seja visto como um complemento necessário para enriquecer o currículo e melhorar tanto a motivação
quanto à preparação dos alunos e das alunas para o mundo real. Então, assim, um projeto começa pelo interesse das crianças, que, como eu já disse, pode vir delas mesmas, ou pode vir da professora, pode vir de uma visita, pode vir do pai de uma delas. Então, essa coisa que é crime da ideia, né? A crítica que se faz à escola nova, à escola projeteira, é que é tudo espontaneidade. Não, não existe isso. Sempre é um meio social, cultural, que a gente organiza para as crianças. Agora, quando você acredita no projeto, você abre espaço para ouvir, para perceber os interesses infantis. Então, se as crianças se interessam por um assunto, esse é um excelente ponto de partida. Agora, às vezes, você tem uma ótima ideia, a nossa região Comidinhas, que vai vir assim, né, 2019. Cada turma que se inscreve nesse projeto, que é mais para educação infantil, primeiro, segundo ano, né, assim, Fundamental 1, vai ter que fazer um registro de uma comida típica da sua cidade, passar a receita. Ora, e sabendo que outras pessoas pela internet vão ver essa receita. Veja que motivação legal. É uma ideia que vem da gente para vocês e que vocês vão ter que tentar vender para as crianças. Se uma turma comprar essa ideia, isso pode gerar atividades muito bacanas por um bom período de tempo e depois ainda ver o que os outros fizeram, que é a grande novidade do projeto quando ele chega nessa tecnologia que é o computador com a internet. Nós já vamos falar disso também. Então, assim, eu botei duas tirinhas, uma tirinha e uma foto. Porque a tirinha de cima é uma tirinha de 1980, do Glauco, aquele menino, um cartunista maravilhoso que foi assassinado por um membro lá da igreja, na coisa do Santo Daime. É uma professora meio de ensino médio que está tentando fazer os alunos prestarem atenção e ela desiste e fala, ok, me passem a página de esportes. Então, é uma piada, mas assim, se você trabalhar com alunos que gostam de futebol, por exemplo, a tabela do campeonato toda segunda-feira, uma professora de matemática de terceiro, quarto, quinto ano pode gerar atividade matemática sem fim, em cima desse interesse, que pode ser só de um pequeno grupo de alunos, de ver a posição do time na tabela, fazer previsões. Dá para fazer muita coisa se faz o que essa professora... É uma piada, mas se ela aceitar que talvez melhor que tentar ensinar polinômio ou um conceito que ela cobrada, ela for atrás do interesse dos alunos, pode resultar em um trabalho muito melhor. E a imagem de baixo é de um projeto que aconteceu numa cidade em volta de Curitiba, que era Pinhais, no olhar das crianças de Pinhais, que o desafio era entrevistar uma pessoa tradicional ou uma pessoa idosa, uma pessoa especial da cidade. Então nós temos aqui os dois alunos do colégio da cidadezinha de Pinhais, que foram numa espécie de asilo entrevistar uma pessoa que estava lá e prepararam uma lista de perguntas. Eu gosto que tem o jornalzinho na mão de cada das duas imagens, mas são situações muito diferentes. Aqui é uma professora desistindo da aula e aceitando que pode virar um projeto do interesse dos alunos, e na imagem de baixo são alunos que fizeram o projeto e vêm com perguntas, trazem o seu projeto para o mundo. Então, assim, um projeto ele precisa ser coletivo? Não, e isso é muito importante. Um dos pais da pedagogia dos projetos é o Kilpatrick, que é o grande parceiro do John Dewey. Ele dizia que, em vez de falar de projetos, é melhor falar em atividade com objetivo. E essa coisa da atividade com interesse, atividade com objetivo, pode ser feita sozinha, em dupla, em pequeno grupo, ou com toda a classe, ou em grupos maiores. Então, é muito importante saber que um projeto pode ser individual também, pode ser em dupla, pode ser em trinca. A gente já pensa projeto, a classe inteira fazendo um projeto. Mas se você vai flexibilizando o teu cotidiano, o teu jeito da aula, você pode ir pescando interesses de alunos e envolvendo eles em projetos pessoais ou de pequenos coletivos ao longo do ano e cada vez mais. Então, duas imagens aqui para ilustrar esse aspecto, segundo do Kilpatrick, que diz que os projetos podem ser tanto para indivíduos como para grupos. E ele fala, é um texto de 1936 também, então ele fala, e nos Estados Unidos, então, eles falam que um projeto pode incluir produzir um jornal, um vestido, uma pintura, um discurso, ouvir uma história, resolver um problema de geometria ou organizar e jogar uma partida de beisebol, né, também nos Estados Unidos. Mas eu peguei dois exemplos individuais, um pouco às pressas, nos acervos do portal. Essa colagem, que era uma releitura de Debré, o projeto. E um aluno sozinho adorou pegar uma foto provavelmente do Dom João VI, sendo monarca brasileiro, e colocar uma bola, é uma bola de futebol ou campo terrestre aqui? E a cabeça e a cara do Ronaldinho Gaúcho, né? Então é um cara sozinho se divertindo e aprendendo a fazer colagem, que é uma técnica artística reconhecida que abre muitos caminhos para quem a domina.
É usada muito em terapia, é usada em trabalho com criança e é usada como criação artística também. A imagem à direita vem lá de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e é de um projeto Feira de Ciências, que a gente vai fazer de novo, sendo em parceria com a FEBRAS, que é a Federação Brasileira de Ciências. E aqui nós temos uma aluna individual no colégio em Pelotas, Rio Grande do Sul, que tinha uma paixão por melhorar a situação dos cadeirantes. E ela sozinha participou do projeto, desenhando rampas para shopping centers, enfim. Ela tinha um interesse e esse interesse aparece nesse projeto, e isso que é bacana, um projeto que é individual. Então, assim, essa imagem que eu estou falando agora fala o seguinte: uma educação que leva em conta os projetos, ela pode não só fazer as atividades coletivas, que você encaixa na tua programação, como são as nossas 8 propostas da Central de Projetos do Educacional para 2019, se você fizer uma ou duas delas, o ideal é fazer um projeto e uma pesquisa do texto, que são atividades de natureza bem diferente, mas um projeto colaborativo ou 2 pode ser uma experiência muito legal para enriquecer teu ano. Então, assim, se você começa a fazer projeto e percebe que o projeto não é só para criança, não só para o grupo, ele pode ser individual, em pequenos grupos, duplas, você começa a perceber que você pode diferenciar a pedagogia, ou seja, buscar o interesse de cada um. Por isso que eu pus essa fotinha do meu amigo de infância, que é uma foto de 1966, nós éramos colegas do Jardim de Infância, aqui em Curitiba. Esse menino, depois, nos anos 70, nós fomos os primeiros colégios Fundamental 1. Esse guri é foi o pior aluno desse colégio. Quando eu terminei o ensino médio, ele continuava lá se batendo no Fundamental 2. E o que eu uso o exemplo dele aqui, porque ele era um bagunceiro, ele não suportava ter aulas, ele era um menino rebelde. Até hoje ele é um cara muito livre, morou anos na Indonésia, está muito bem, está melhor que eu financeiramente, está menos pau. E o Jean-Claude, que é esse meu amigo, nos anos 70 ele viu uma série chamada Cosmos, que era apresentada pelo Carl Sagan, que também lançou um livro produzido por ele chamado Cosmos, que era uma descrição, era um livro da astronomia, uma vulgarização da astronomia. E o Jean-Claude se apaixonou pelo Cosmos e começou a pesquisar telescópios, comprou umas coisas de comprar telescópio pronto, e depois não gostou, fez na casa dele, nos anos 70 não tinha internet, não sei como ele fez isso, ele tinha 11 anos, todo mundo achava ele um burro. Ele fez os cilindros de metal e conseguiu lentes enormes, que eu lembro, e no quintal da casa dele ele montou um telescópio e a gente olhava as estrelas, olhava os planetas, olhava a lua no telescópio desse menino, que reprovava se parar na escola, era bagunceiro, era o pior aluno da escola. Então, assim, por que eu estou dando esse exemplo? Porque é evidente que uma escola deveria saber que o cara que elas considerava o pior aluno fabricava um telescópio nesse mesmo momento na casa dele, e se a escola não soube, é o mais provável. Se ela soube, ela ignorou. Agora, se fosse a gente de uma escola hoje e descobre isso, você tem que abrir espaço. Olha, vem para a escola, mostra o teu telescópio, vamos fazer uma jornada de observação noturna, apresenta os princípios, quem quer aprender também. E isso contaria a nota desse menino, que, além de virar uma pessoa legal, teria sido um aluno melhor, e talvez isso estivesse melhor para ele e para a escola. Então, hoje, na era do YouTube, da internet, do Google, todo mundo pode pesquisar o que interessa, e todo mundo tem algum interesse. Muito importante saber o que cada aluno ou aluna nosso tem como interesse fora da escola, especialmente os que não vão bem, e tentar achar meios de abrir espaço na nossa rotina para esse interesse deles poder vir fazer parte da vida da escola, alimentar essa célula maravilhosa que é a escola, e que se prende demais ao ensino, às vezes só de dar aula, de uma matéria, da outra, e isso provoca cansaço, monotonia e rebeldia em muitos alunos. Outros não, mas é importante para renovar a aprendizagem, para dar uma visão, uma formação mais completa, e é importante para tornar a escola mais inclusiva também. Então, assim, já me encaminhando para o fim, só vou contar aqui, porque eu esqueci meu relógio do curso hoje. Já me encaminhando para o fim aqui, eu vou mostrar a imagem para vocês, que eu digo a imagem da educação do futuro. É uma foto de 1925, onde nós vemos ali aquele adulto, é o grande Freinet, o maior pedagogo de todos os tempos, na minha visão, um sujeito que lutou na Primeira Guerra Mundial e levou um tiro. E depois disso foi dar aula, não tinha fôlego. E pegou uma turma que essa turminha desse tipo de filhos de camponeses e artesãos no sul da França,
classe única misturando idades, e ele não conseguia dar aula, ele não tinha pulmão para dar aula. E um dia, vendo uma revista, ele achou esse material aqui que parece um laptop, mas não é, uma impressora de fazer jornal. Então, o Frenet dá uma nova dimensão à pedagogia dos projetos e nos permite encerrar falando do que a gente faz. Ele é a maior inspiração para a gente aqui, sem sombra de dúvida, porque ele, em 1925 ele comprou essa impressora de fazer jornal e os alunos dele já faziam muitas aulas passeio. É uma cidade, a primeira escola dele é em Vans, no sul da França, um lugar lindo, tem azeitona, tem flores. Então os alunos do Frenet saíam muito para passear, traziam galho, bicho morto, pedra, faziam barragem em rio. E as melhores histórias dos alunos eram escolhidas em votação, e o Frenet com eles montava jornaizinhos. Esses jornaizinhos eram impressos e multiplicados com essa impressora rústica, com as letrinhas de metal, e eram trocados com escolas, com amigos do Frenet em outras escolas da França. Então, os alunos do Frenet faziam um jornalzinho sobre a sua cidade e mandavam os alunos de uma cidade do norte da França que recebiam aquilo, olhavam e faziam um jornal parecido. E mandavam para o sul da França. Então, antes de 1930, o Frenet criou a coisa que ele chamava correspondência interescolar. E o que é legal é que você produz e escreve para que os outros vejam. E é essa dimensão que o Frenet dá para a pedagogia de projetos. Se você pensar que isso aqui é um laptop e que isso está conectado pela internet, você tem aqui nessa imagem uma inspiração para pensar a pedagogia do século XXI. Então, a imagem seguinte é uma imagem de 2001, a primeira fotografia que a Central de Projetos do Portal Educacional recebeu. Uma escolinha de São Paulo, de Blumenau, que participou do nosso primeiro projeto, teve 5 escolas com 13 turmas. Nós chegamos a ter projetos com mais de 750 turmas inscritas. E temos uma média de 200, 250 turmas do Brasil. Esse projeto era uma história de contar, inventar histórias, conte um conto. Uma escola, a gente mandava um comecinho de história, uma primeira escola fazia um parágrafo, a gente mandava para outra escola que fazia um terceiro, e assim por diante até voltar para a primeira escola que encerrava a história. Uma das histórias era uma vez um lobo bom, e a outra história era uma vez uma máquina do tempo, que viajou para... E esse colégio do Blumenau gostou tanto, foi em 2000, foi a nossa primeira experiência, que mandou essa foto. E eu, de novo, repito, imagine que esses alunos hoje já se passaram 20 anos, 19 anos. A professora e esses queridos aqui, eles lembram que no ano 2000 eles fizeram a máquina do tempo na escola, eles fotografaram e mandaram para os colegas que participaram do projeto. Então, quando você faz um projeto que dá certo, o envolvimento é tão grande que gera algo mais da aprendizagem, gera experiência prazerosa, gera significado e gera uma experiência de vida bacana. Então, isso é muito bacana. E os nossos projetos têm sempre essa característica de tentar juntar também a ludicidade. Então, essa é uma imagem de 2006, um projeto Eleições no Fundo do Mar, que teve 735 turmas. Eleição é um tema que é tão palpitante, está tão no mundo adulto, que as crianças querem brincar, querem imitar. E para tornar mais suave, a gente tem temas, né? Eleições do Pomar, que nós fizemos esse ano que passou, e esse ano fizemos o Fundo do Mar. Então, as crianças se fantasiam e fazem os discursos de candidato do polvo, do camarão, do golfinho. E nisso elas podem pegar a experiência dela com o mundo real, processar e transformar num contexto educativo. Então, é impossível não entender. O mérito disso, o valor pedagógico disso é tão grande que vale a pena tentar fazer projetos pedagógicos, sim. E ilustrando que os projetos são, às vezes, individuais, às vezes coletivos, tem essa imagenzinha de 4 alunos, né, 4 crianças fazendo o Congresso Nacional com o próprio corpo. Então veja quanta coisa nessa imagem simples. São crianças que estão controlando seus próprios movimentos em função do modelo que as 4 escolheram, que é uma obra de arquitetura. E elas também, elas podem estar com 5, 6, 7 anos de idade. Dificilmente elas vão esquecer, e dificilmente essa atividade não formou um laço de amizade entre elas bastante especial. Você concorda com essas coisas que estou falando? Ela é uma professora projeteira sensacional. Reforço que chegou do Rio de Janeiro para Curitiba. Então, assim, 2 imagens dessa campanha desse ano do voto, do Eleições do Romário. 2 santinhos feitos para borboleta e para aranha. Veja que bacana a letrinha das crianças. Isso aqui deve ser guardado no portfólio da criança para mostrar a evolução da escrita dela, comparar com o que veio antes, com o que vem depois, com os anos seguintes. Há muito o que falar, mas eu tenho que me encaminhar para o final. Isso é uma campanha, um projeto de alguns anos atrás, que era sobre internet segura. É uma escola do interior do Espírito Santo, eu acho que montou isso aqui, fez essa foto, como parte de uma campanha de esclarecimento da comunidade. E as últimas 3 imagens são assim,
Um dos nossos primeiros projetos era o Era Uma Vez, Era Outra Vez. Que, só estou vendo aqui, controlando o tempo de novo. Alguns segundos. Não vou encerrar isso aqui assim. Sim. O Era Uma Vez é uma história muito simples, assim. Você pega um conto de fadas que você conhece muito bem e vai contar a história com seus alunos em 8 imagens. Isso é na página do projeto que a professora vai estar vendo. Na etapa seguinte, essa historinha nós mandamos do Dante Alighieri de São Paulo para um coleginho que era em Piracicaba, interior de São Paulo. A primeira etapa você conta uma história que você conhece. Na segunda etapa nós mandamos essa história para outra escola que olhou e criou esse personagem aqui, que é a motocicleta radical, que é uma que, né, faz manobras, pode até voar, ela é meio mágica. Então é uma supermoto mágica que alunos, enquanto isso, esses alunos aqui viram a história de Piracicaba e criaram um personagem para eles, mas eu me apenho aqui. Eles fizeram essa história, foram para o laboratório na época, viram essa imagem e tinham como função criar uma nova versão da história incorporando essa imagem. E surgiu isso aqui. Ó. 1, 2. E na terceira, você tem o outro entra na tua vida sem você levantar da cadeira. Para mim, essa é a coisa mais legal da internet na educação. Os fins justificam e-mails. Quer dizer, você usar a tecnologia para, mesmo sem ser da sua sala, da proteção, você conseguir ter contato e troca com pessoas, com escolas que estão distantes, às vezes culturalmente só, às vezes geograficamente. E aí sim você vai gerando mais experiências inesquecíveis. Então, assim, para mim, em síntese, nessa pressa toda, o projeto colaborativo, ele pode ser feito de várias maneiras, com a nossa mediação, na sua escola, em pequenas parcerias, individualmente, duplas, pequenos grupos, coletivamente, com grupos de outros lugares, sempre partindo do interesse, sabendo que pode haver imprevistos e desembocando na produção do material. Então, é assim o grande caminho para uma educação mais ativa, que desenvolve competências, que agora a gente chama de competências do século XXI, que é, né, interagir, trocar, pesquisar, sintetizar, abrir mão do seu ponto de vista, ouvir o outro. Tudo isso, quando você tem uma escola que faz muito projeto, ao longo dos anos você vai estar ensinando mais e melhor. Então nós estaremos aqui à disposição esse ano. Agora, se alguém quiser mandar alguma pergunta, nós vamos estar aqui mais uns 10, 15 minutinhos. A Paula a Paula domina as entranhas de cada um dos nossos projetos. E a gente fica à disposição de vocês. Façam projetos com a gente, sem a gente. Tenham um excelente ano e parabéns por quem é professor gestor, que é uma empresa, uma vocação linda e uma profissão muito linda e importante. Tá bom? Muitíssimo obrigado. Você quer falar alguma coisa? A Paula vai entrar aqui e falar alguma coisa para vocês. Então vou ficar aqui um minutinho. Olá. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode entrar em contato e enviar pelo chat. Ao final dessa webinar vai ter um formulário, onde vocês também vão receber um link por e-mail, ou assim que a gente fechar, vai estar disponível esse formulário. E vocês podem solicitar alguma pergunta, falar um pouco da participação, e, enfim, se apresentar e falar um pouco de vocês por lá também, que a gente quer receber esse feedback. E também ajudá-los na medida do possível. Então, caso haja alguma dúvida, podem entrar em contato através desse formulário, tá ok? Obrigada pela presença de todos e espero que tenham gostado.